O programa Opinião no Ar, da Rede TV, comandado por Luiz Ernesto Lacombe e participação de Silvio Navarro e Amanda Klein, recebeu no dia 5 de outubro o Dr. Alessandro Loyola para falar sobre o retorno às aulas presenciais. O Dr. Loyola destruiu os argumentos da jornalista canhota. Veja o vídeo. Estão acostumadas a brincar juntas. É mais difícil ensinar para uma criança as regras de higiene, as regras de distanciamento social, do que é para um adulto, que obviamente vai cumprir os protocolos, mesmo aqueles que trabalham em unidades de saúde. Isso é uma minoria, não são todos. Esses profissionais, obviamente, têm mais dificuldade e preocupação de levar o vírus para casa. Agora, talvez passar a informação correta, não sei se as autoridades estão conseguindo, nesse ponto, passar a informação correta e tranquilizar os pais de que a volta para esses ambientes, embora eu acho que assim, é completamente diferente uma escola particular que consegue seguir e adotar todos os protocolos de higiene e uma escola pública, em que, de novo, água, sabão são artigos de luxo, talvez não consigam adotar o mesmo protocolo rígido, rigoroso de higiene das escolas particulares. Então, assim, como atender a esses diferentes universos, né? Acho que essa é a principal questão. E tranquilizar os pais. Dentro da sua pergunta para o doutor, só fazer um parêntese, quando você fala assim, será que as autoridades estão passando a informação certa? As autoridades sabem qual é a informação certa? Eu não sei, mas elas estão definindo protocolos de saúde. A meu ver, por exemplo, espanta não ver talvez uma propaganda nacional tranquilizando os pais, se alertando e quais são os protocolos de volta às aulas, nos estados, nos municípios. Mas há um interesse nessa pandemia visível e, para mim, pelo menos está praticamente provado que determinados setores da imprensa, majoritário, aliás, inclusive, tem total interesse que essa pandemia não acabe, porque uma pandemia para desgastar aí a gente está navegando por águas escuras da ideologia e da fantasia. As autoridades não sabem. É difícil a gente navegar por essas águas. Esse lockdown foi exacerbado, esse lockdown foi equivocado, as crianças têm que voltar para a escola. Ô, Silvio, mas tem outros lugares do mundo, por exemplo, Nova York mesmo, a notícia de ontem, hoje, é que alguns bairros mais afetados pela Covid, dias Brooklyn, da eleição Queens, dos Estados Unidos, fechando novamente. Em Paris, a gente conhece o Bill de Blasio e a gente sabe o que pensa o prefeito de Nova York. Nós estamos há 30 dias da eleição dos Estados Unidos. Mas o fato é que a contaminação aumentou. A mesma coisa acontece na França, na Espanha, no Reino Unido, que é um governo conservador de Boris Johnson. Mas é isso que eu ia falar, caiu 10 vezes. A contaminação aumentou realmente em alguns lugares. Mas a taxa de mortalidade despencou. Em todos os países. Não, sim, é o aumento do número de casos e o aumento também do uso da estrutura hospitalar, da ocupação de UTIs. É isso, as autoridades... Hospitais de campanha estão fechando. Não estou falando no Brasil, estou falando no mundo. Em alguns lugares do mundo que você está tendo uma reincidência de casos de Covid, um aumento de casos de Covid. Mas não tem sido grave, o número de mortes despencou. Sim. E você falar de ocupação de leito de UTI, você não constrói um leito que vale mais de R$100 mil para que ele fique vazio. Em qualquer lugar do mundo, a taxa de ocupação média de um leito de UTI é acima de 90%. A gente fechou hospitais aqui porque a gente estava com menos de 70%. Mas pelo menos a gente se preparou para uma pandemia, né? Eu imagino qual teria sido a acusação se fosse o contrário, se houvesse falta de leitos da UTI. Okay. A gente estava vindo de um contexto de falta de informação em que a gente estava assistindo a Itália com uma fila imensa de os hospitais não dando conta de atender os doentes. O que você teria feito? Uma população mais idosa... Eu imagino... Ele é médico. Uma população mais idosa com comorbidades. É diferente. A questão da Itália é completamente As pessoas, diferente. É aquela velha expressão, morreu de Covid ou morreu com Covid. O Brasil fracassou no combate à Covid. A gente tem uma das mais altas... A gente tem mais um dos altos números. Claro, a gente tem mais de 140 mil mortes dentro de 1 milhão. A gente é o segundo país com o maior número de mortes. Tem alguns biólogos especialistas aí que... Nós somos o quinto... Eram 3 milhões, não era? 3 milhões, se não fossem tomadas algumas medidas, 1 milhão, se não fossem tomadas outras medidas. Que o Instituto Butantan previa 100 mil mortes até abril. Nós estamos em São Paulo, 36 mil. Ainda bem que nós temos o Instituto Butantan, que nós temos a Fiocruz, que nós temos instituições respeitáveis e de credibilidade. Não instauraram um pânico. Lacombe alertaram as pessoas. O mundo inteiro fez isso, porque o Brasil seria um dos únicos países do mundo a não adotar as medidas de isolamento, distanciamento social, de máscara, de higiene, de todas as medidas profiláticas que comprovadamente reduzem a contaminação por Covid. Como é que venderam pra gente? Era uma maneira de nem todos, menos gente se infectar ao mesmo tempo para que o sistema de saúde, principalmente o sistema público, pudesse se preparar para isso. Depois passaram a nos vender a quarentena como cura, como vacina, né? E houve
realmente previsões absurdas, né? 1 milhão de mortos, 3 milhões de mortos. Instituto Butantan em São Paulo, 100 mil até abril, se não me engano. Estamos em 36 mil hoje, estamos em outubro. Então, e houve previsões do outro lado também, que o Brasil não chegaria a ter 2.500, 3.000 mortos e que a curva já em junho ou julho começaria a decair, a decrescer. Isso também não se confirmou. As previsões dos dois lados. Tão baixa. Eu me lembro que todo mundo... É do deputado Osmar Terra, que foi muito... Ele dizia que não tinha o que fazer. Que aconselhou muito... Não, ele fez essa previsão, é só procurar no Twitter dele, que aconselhou o presidente Bolsonaro durante vários momentos, inclusive entrou na lista de cotados para o ministro da Saúde. Então, a verdade é que as previsões não se confirmaram de nenhum dos dois lados. Agora, é difícil saber o que aconteceria se a gente não tivesse tido nenhum tipo de isolamento social, de quarentena. Eu te falo o que aconteceria. Diga, doutor, o senhor então tem uma bola de cristal. Não tenho bola de cristal, só estudo. Bielorrússia teve uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes 10 vezes menor do que a nossa. São sociedades bem diferentes, né? Bom, é o mesmo vírus, não é? Vamos falar então da micobactéria tuberculose, que causa a doença respiratória. Tuberculose é um agente infeccioso, uma doença infectocontagiosa, sintomas respiratórios. 45% dos pacientes com tuberculose morrem da doença se não tratarem. A tuberculose mata, por ano, 1.150.000 pessoas. Ano passado morreram 1.150.000 pessoas de tuberculose, que é uma doença respiratória. Que tipo de quarentena, lockdown, a gente fez por causa da tuberculose? E quanto ao país ser campeão, Amanda, nós somos o 5º país em área geográfica e o 6º país em população do mundo. Ainda somos o 6º país. Quase qualquer coisa que você fizer nesse país vai estar entre as 10 maiores do mundo. A gente é o 10º maior, está entre os 10 maiores reservas naturais de prata. A gente está entre as 10 maiores coberturas florestais do mundo. Nós estamos entre os 10 maiores, na verdade 98% do nióbio está no Brasil. Sim, a gente vai estar entre os 10 maiores de vários lugares. O que a gente tem que falar não é a taxa total de mortos, né? Esse é um raciocínio matemático muito primário, eu tenho certeza que você consegue ir além dele. Eu consigo, sim, a gente está também, a gente ocupa o 5º lugar em mortalidade por milhão. Por milhão. Peru... 665 óbitos, isso era informação do domingo passado, que foi a última vez que eu consultei o site, 665 mortes por milhão. O 5º país com maior morte por número por milhão de habitantes. Na América Latina, qual foi o país que instituiu o lockdown mais severo e mais precoce? Peru. Qual é a taxa de mortalidade por milhão no Peru? Pois é. 989. Se isolamento e lockdown funcionam, era para a gente poder ver o Peru com taxas da Bielorrússia. E eu não estou vendo isso. O Peru está bem pior do que o Brasil. Por outro lado, também temos exemplos de países como a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Alemanha, que fizeram um lockdown precoce, que comunicaram corretamente as informações profiláticas para o seu público, cujos líderes nacionais lideraram essa batalha contra a Covid-19 a favor do isolamento social e que tiveram taxas muito boas também, que foram bem-sucedidos no combate à Covid-19. Então, assim, doutor, é difícil, porque a gente pode arranjar exemplos para todos os lados. O senhor vai me dar exemplos negativos, como do Peru, certamente da Argentina, e a gente vai te dar exemplos positivos de países que fizeram corretamente o lockdown, tiveram uma comunicação eficaz para o seu público, para a sua população, e foram muito bem-sucedidos no Será combate que à isso doença. significa que o lockdown não tem nada a ver com os resultados, então? Exatamente. O que a gente vê... Exato. E aí a minha pergunta é a seguinte, então, por que os países da Europa e os Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos, então, voltam à quarentena, ao isolamento social nas regiões em que a contaminação cresce? Será que todos esses países não sabem ler as notícias, ou são burros? Ou... Por que golfinhos encalham? Doutor, eu que estou te fazendo a pergunta, o senhor é o médico, eu estou perguntando. Então, a resposta para a sua pergunta está no entendimento da minha. Por que golfinhos encalham? Então, o senhor está dizendo que todos eles estão equivocados, que as autoridades médicas desses países desenvolvidos... Muito bom, Lacombe, eles seguem o líder que os guia para a morte. Cetáceos, para mim, são os tipos de mamífero mais inteligente que tem nesse planeta. Nenhum mamífero nesse planeta supera a inteligência do cetáceo. O cérebro de uma orca, de uma baleia-fim, de um golfinho, é muito, infinitamente melhor do que o nosso. E mesmo esses mamíferos mantêm o sentimento de bando, de horda, de grupo, e quando os líderes se dirigem para uma praia, mesmo na maré baixa, todo o grupo, centenas deles, vão atrás e encalham. Alguém gritou lobo, e centenas de países, dezenas de países no mundo, foram atrás e saíram cada um tomando uma medida mais drástica que a outra. A gente está falando 6, 7 meses depois do início da pandemia nesses países, né? A gente está falando 6, 7 meses depois, quer dizer, com muita informação,
Muitos estudos já saíram até agora e continuam achando que o distanciamento social é a principal medida, antes de sair, até sair a vacina, pelo menos, de combate à Covid-19. Então, as autoridades de saúde desse país são economias desenvolvidas, a gente não está falando de qualquer lugar, a gente está falando de Reino Unido, de França, de Espanha, e não são todos de governos como vocês consideram de esquerda, então não é uma questão de ideologia, é uma questão de ciência, de medicina. Esses países estão neste planeta? Até onde eu sei, sim. Ótimo, eles estão tomando essas medidas desesperadas porque o Covid matou 1 milhão de pessoas este ano, certo? Certo? É uma tragédia. Vamos concordar? Eu acho uma tragédia. Isso, é uma tragédia. Eu acho. 17 milhões e meio de pessoas morrem no mundo todo ano por doenças cardiovasculares. Cadê a pandemia de aparelhos de pressão? Eu não vi. 800 mil pessoas morreram de suicídio no mundo em 2017. Cadê a gente sempre pode fazer essas comparações, mas elas não são reais, elas não são legítimas. A gente tem que comparar com outras pandemias e, ao mesmo tempo, elas não vêm todas. Elas não vêm todas. Vamos comparar com a pandemia de uma só vez. Vamos comparar com a pandemia de tuberculose. Em 1999, havia bem menos pessoas no mundo do que hoje. A gente está falando de 21 anos atrás. Em 1999, 1 milhão e 600 mil pessoas morreram de tuberculose no mundo. Essa não é uma pandemia... Compara com sarampo. Eu adoro é uma expressão inglesa, never cry wolf, quer dizer, nunca grite lobo, a não ser que o lobo realmente esteja vindo. Foi o Dr. Loyola citou esse lobo, gritaram lobo, todo mundo, né, acreditou e talvez a gente tenha tomado o caminho errado.